É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical. A nossa proposta aqui não é repetir o texto da lição. Os irmãos têm a lição, os alunos têm a lição, o comentarista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus publica um vídeo a respeito da lição. A nossa proposta aqui é dar subsídios complementares aos irmãos, para que os irmãos possam acrescentar algo à lição. E por isso nós não seguimos o texto da revista e seguimos este texto de apoio, e os irmãos acessando o portal Escola Dominical, os irmãos vão encontrar não só este texto de apoio, mas também 4 ou 5 outros textos a respeito desta lição. Nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós publicamos links de dezenas até centenas de videoaulas, textos de apoio e slides, não só desta lição, mas de todas as lições de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E o irmão é nosso convidado. Se o irmão estiver em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado para esta reunião que é aberta a todos os que amam a palavra de Deus. Também durante a semana, nós postamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Governo Divino em Mãos Humanas. Liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Estamos estudando os livros de Samuel. Já estamos no 4º e último bloco do trimestre, onde estamos estudando a respeito do tempo de Davi. Em 1º e 2º Samuel, nós temos 3 grandes personagens, Samuel, Saul e Davi. E nós já estamos há alguns dias estudando sobre Davi. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus em Tirirical, em São Luís, capital do estado do Maranhão. O pecado do homem segundo o coração de Deus. Quando falamos em Davi, quase sempre lembramos de 3 coisas. Primeiro, da vitória de Davi sobre Golias. Segundo, que Davi foi rei de Israel, o maior rei de Israel. Terceiro, o pecado de Davi com Batseba. É o que nós vemos ali no 1º livro dos Reis, no capítulo 15 e no versículo 5. 1º Reis, capítulo 15,
versículo 5. Aliás, é 1 Reis, né? Eu estou aqui em 2 Reis. 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias o Heteu, ou numa outra tradução, no negócio de Urias o Heteu. É este negócio de Urias o Heteu que nós iremos estudar hoje. O famoso pecado de Davi contra Batseba. Deus perdoou este pecado. Deus não se lembra mais deste pecado. Mas a história registra este pecado. E o escritor sagrado, segundo a tradição judaica, quem escreveu o livro de 1 Reis foi o profeta Jeremias. Séculos depois, ele lembra, inspirado pelo Espírito Santo, deste pecado. E não se tinha desviado de tudo que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu. Este negócio de Urias o Heteu que manchou a biografia de Davi. O pecado de Urias e Heteu, o pecado de Davi, no caso de Urias o Heteu, só é registrado no livro de Samuel. O livro de Crônicas não registra este pecado. Mas Deus não deixou de registrar este pecado, para provar que o homem, segundo o coração de Deus, é um pecador. E aqui vem o primeiro paradoxo. O título da nossa lição é O Pecado do Homem Segundo o Coração de Deus. Mas se o homem é segundo o coração de Deus, como é que ele pode pecar? O pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado é algo que Deus abomina, que Deus não aceita, porque Deus é santo. Como é que um homem segundo o coração de Deus será pecador? E aqui nós precisamos logo de início mostrar que o homem, segundo o coração de Deus, ele é antes de tudo um homem. E o homem, ele é pecador. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro lá na Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem é pecador. Todo homem nasce com a natureza pecaminosa. É o que nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 5 e no versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete, irmãos, é o primeiro homem, é o segundo, melhor dizendo, homem justo mencionado nas Escrituras depois da queda do homem. O primeiro foi Abel, o segundo é Sete. E Sete, a Bíblia diz que foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. É o que você encontra ali em Gênesis 4 e 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Foi o primeiro que invocou o nome
do Senhor. E isso é um sinal de justiça, um sinal de piedade. Mas Sete era um homem à imagem e semelhança de Adão. Ele tinha a natureza adâmica. Ele era um pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Davi não era diferente. Davi era um homem. E como homem, tinha natureza pecaminosa. E como homem, pecou. Escolhido por Deus, era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia deixa bem claro que ele era homem. E porque ele era homem, ele pecou. Esse não foi o único pecado de Davi, mas é o mais famoso, o que causou o maior escândalo. É o negócio de Urias, o heteu. Não vamos atacar Davi nesta lição. Não vamos esculhambar com Davi, criticá-lo duramente, porque eu e você também somos pecadores. Também estamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus nos salvou, pagou o preço dos nossos pecados. E o mesmo Jesus que salvou Davi é o Jesus que nos salva. O episódio do pecado de Davi serve-nos para lembrar o que disse o apóstolo Paulo ao falar dos vários problemas que o povo de Israel teve durante a sua jornada no deserto. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele nos diz assim, no versículo 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Esse episódio da vida de Davi deve nos servir de alerta, de aviso, de advertência, que por melhor condição que estejamos diante de Deus, e Davi era um homem que tinha sido escolhido por Deus, que tinha passado experiências profundas com Deus, um homem que o Espírito Santo se apoderava dele, um homem que compunha salmos que até hoje enlevam a nossa alma, um homem que havia conquistado o trono, visto o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, ao vacilar, pecou, e pecado grave, escandaloso, e que milênios depois nós estamos aqui lembrando. Porque ele era um homem, segundo o coração de Deus, mas ele era um ser humano. Então não critiquemos Davi, mas vejamos o que a Bíblia deixou registrado. Porque, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Esta lição deve servir, sobretudo, para que nós aprendamos com este episódio, para que não cometamos os mesmos erros do rei Davi. Tudo começa, e nós deixamos a aula passada com Davi enfrentando uma guerra que ele não desejou. Esta era uma experiência nova na vida de Davi. Enfrentar uma guerra que ele não tenha desejado. Ele havia levado as fronteiras de Israel praticamente para o território
que Deus havia dado a Abraão. Ele havia conquistado território que Deus havia dado a Israel. Seu papel era livrar o povo das mãos dos filisteus e ele também resolveu conquistar a terra que lhe havia sido dada por Deus. Algo que Josué não havia cumprido e que no período dos juízes também não se cumpriu e que Saul também não se dispôs a fazer. Davi estava ali cumprindo a vontade de Deus. Mas esta guerra contra os filhos de Amon, esta guerra não estava prevista nem era querida por Davi. Davi tinha o rei Naás de Amon em grande conta. Quando ele havia começado a ser perseguido por Saul, ele pediu ao rei Naás que guardasse, que acolhesse os seus pais. Nós vemos ali na Bíblia Sagrada o profeta o Davi indo até Amon para levar os seus pais, para que os seus pais tivessem o que hoje nós chamaríamos de asilo político. No capítulo 22 de 1 Samuel, nós encontramos: então Davi se retirou dali, que era de Gate, e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse aos reis dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saibam o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Este rei era o rei Naás, era o rei dos Moabitas e dos Amonitas. E quando morreu o rei Naás, Davi mandou uma comitiva para consolar o novo rei, que era Anum. E o rei Anum, está no capítulo 10 de 2 Samuel. Nós lemos isso na lição passada. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. Então Davi foi grato. E era uma das características de Davi, era a sua gratidão. Ele sempre fazia bem àqueles que tinham feito bem com ele. E ele então mandou uma comitiva com a melhor das intenções para consolar o novo rei, o rei Anum. Mas Anum foi influenciado pelos seus servos, e os seus servos disseram: olha, Davi não está com boas intenções. Na verdade, ele quer conquistar o reino. Ele já conquistou todos os reinos em volta. Isso é um pretexto. E Anum, então, humilhou os membros da comitiva que Davi havia mandado para ele. O que ele fez? Ele cortou metade da barba dos membros da comitiva de Davi, humilhou, cortou metade da roupa e os expulsou naquela situação. Isto foi uma ofensa muito grande ao rei Davi. Era um ato de hostilidade, era uma verdadeira declaração de guerra.
E aí Davi teve que iniciar uma guerra que ele não desejava, que ele não tinha planejado. Aqui, irmãos, nós já temos uma grande lição. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Muitas vezes, nós somos envolvidos em situações que nós não desejaríamos. Mas são situações que se criam e que nós devemos, dentro das nossas responsabilidades, enfrentá-las. Davi não podia, diante daquele ultraje, diante daquela humilhação, ficar quieto. A moral da época, a cultura da época, exigia dele providências bélicas e militares. Ele não queria dominar o povo de Amon, até porque o território de Amon não era território destinado a Israel, nem de Moabe, nem de Amon. Os irmãos lembram que quando Israel foi passar por Moabe, Deus disse para passar por Moabe, mas não tomar a terra de Moabe, porque aquela terra Deus tinha deixado aos moabitas que eram descendentes de Ló. Amon também não era terra dos israelitas. No tempo de Jefté houve guerra entre Israel e Amon, mas Amon não foi conquistado. Amon queria conquistar a terra de Gileade, do outro lado do Jordão, mas do lado de aquém do Jordão, né, na Transjordânia. Mas, e por isso houve a guerra. Mas Israel não dominou a terra de Amon, não conquistou, porque Deus não tinha dado aquelas terras para eles. Então não era o desejo de Davi lutar, mas ele foi obrigado a fazê-lo. Talvez por isso ele estivesse com tanta má vontade com esta guerra. Mas a verdade é que eu tenho que cumprir sempre as minhas responsabilidades, querendo ou não. E é aí, irmãos, que nós vamos ver se nós somos servos de Deus ou não. Fazer o que nós queremos e Deus quer é fácil, porque nós queremos fazer. Agora precisa ver se nós estamos fazendo porque nós queremos ou porque Deus quer. Quando nós não queremos, mas Deus quer, aí é o momento de nós medirmos como está a nossa espiritualidade, a nossa obediência. A obediência só ocorre quando nós fazemos o que Deus quer que nós façamos, mas nós não queremos fazer. Nós negamos a nós mesmos e fazemos a vontade de Deus. É assim que se serve a Deus. Jesus disse: quem não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não me seguir, não é meu discípulo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E esta negação de nós mesmos só ocorre quando nós fazemos aquilo que não queremos, mas Deus quer. Pois bem, Davi, ele seguiu esta guerra e a guerra não pode ser concluída. Ainda Amon não tinha sido conquistado. Então, veio o inverno, veio uma época que não se tinha como guerrear, mas terminando esse período do inverno, esse período que não se tinha, quando chegou o momento, já na primavera, de retomar as operações militares, Davi preferiu não ir à guerra. Mandou Joabe, que era o comandante do seu exército, mas ele não foi. Ele não estava de boa vontade com este conflito, mas era o tempo do rei ir à guerra. Olha o que diz o texto lá em 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele,
e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá, que era a capital de Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui é o início de todo o problema que se criou. Era o tempo dos homens em que os reis saem para a guerra. Era tempo de guerra. Davi mandou todo o exército sob o comando de Joabe, mas ele ficou em Jerusalém. Ele não foi para a guerra, mas era o tempo dos reis irem à guerra. Ele não estava fazendo o que Deus queria. Esse é o primeiro problema, irmãos. É quando nós deixamos de fazer o que Deus quer. Aqui começa uma situação de risco para o pecado. Era o tempo dos reis irem à guerra. Davi ficou em Jerusalém. Aqui, e nós falamos nesse trimestre sobre liderança, aqui Davi toma um caminho diferente do que ele tinha tomado até ali. Até aquele momento, Davi tinha exercido o reino sob a direção de Deus, consultando a Deus. Ele ia à guerra quando Deus mandava ir à guerra. Ele não ia à guerra quando Deus mandava ele não ir à guerra. Desde o momento que ele começou a ser perseguido por Saul e Abiatar, que era o sumo sacerdote, veio lhe fazer companhia com o éfode, ele sempre consultava a Deus. Aqui, o texto é claro. Era o tempo dos reis irem à guerra. E ele não consultou a Deus. E resolveu ficar em Jerusalém. Resolveu ser servido como rei no palácio e não servir ao povo guerreando as guerras do povo. O povo quis ter um rei para guerrear as suas guerras. Veja lá em 1 Samuel, capítulo 8. Eles disseram o seguinte: então, 8:4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como a tem todas as nações. E no versículo 19: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Eles queriam um rei para julgar e para fazer as suas guerras. Eram essas as atividades primeiras do rei de Israel. Davi tinha que cumprir as suas responsabilidades. Mas ele, em vez de servir, quis ser servido. Ele não se colocou como um ministro de Deus, como um servo de Deus, como um servo do povo. Ele se colocou acima do povo e desprezou a vontade de Deus. Entrou no caminho do pecado. Líderes, jamais deixem de consultar a Deus. Jamais deixem de entender qual é o tempo de Deus. Não façam as coisas da sua cabeça, porque se o fizerem, estarão enveredando por um caminho difícil. O título do nosso trimestre é o governo divino em mãos humanas. Davi quis ser servido. Davi quis ficar no conforto do palácio, mas era tempo dos reis irem à guerra. E o texto continua: e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito.
Vejam bem, irmãos, o que Davi ficou fazendo no palácio? Nada. Era tempo do rei ir à guerra. E Davi estava ocioso. E aí eu me lembro de um adágio popular que minha mãe, minha avó diziam: mente desocupada é oficina do diabo. O trabalho nos faz semelhantes a Deus. O trabalho nos faz semelhantes a Deus. Porque Deus é um Deus trabalhador. Mas o ócio, o nada fazer, nos deixa à mercê do inimigo das nossas almas. Lá em João 5:17 está escrito: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho nos aproxima de Deus. O ócio, o nada fazer, é perigosíssimo. Davi acordou à tarde, ficou dormindo até tarde. Isso não é uma postura de um servo de Deus. Dormir demais. Não. Até para pegar o maná, que era o pão que vinha do céu, o povo tinha que acordar cedo. Porque se saísse o sol, o maná derretia, e se a pessoa ficava dormindo, passava fome aquele dia. Davi estava ocioso, sem ter o que fazer, e mente desocupada é oficina do diabo. Andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Irmãos, estava ali, como diz o nosso comentarista, um ambiente propício ao pecado. Fora da direção de Deus, querendo ser servido e não servindo, no lugar errado, na hora errada, sem ter o que fazer, com a mente desocupada. Que se Davi não tivesse ido à guerra, mas pelo menos estivesse orando, buscando a Deus, compondo salmos. Não, ele foi dormir até tarde. Irmãos, o ócio é algo muito preocupante. E nós vemos na sociedade uma vontade, um desejo do ócio. Qual é o sonho de consumo de toda pessoa? É ganhar dinheiro e não fazer nada. É não ter o que fazer. E nós temos até uma legislação e é espantoso o número de pessoas dos chamados nem. São jovens que nem trabalham nem estudam. É nesse segmento da sociedade que prolifera e que cresce o crime organizado. Seja recrutando novos membros para as ações criminosas, seja tendo ali potenciais consumidores de drogas, que é o negócio que mais roda dinheiro no crime organizado. Porque as pessoas não têm o que fazer. Porque as pessoas estão com as mentes desocupadas. Davi estava com a mente desocupada, sem o que fazer, passeando no terraço da casa real, do palácio. E ele acabou vendo uma moça que estava tomando banho. Alguns censuram Batseba porque estava tomando banho. Mas ela não estava tomando banho na rua. Ela estava tomando banho num determinado lugar que dava do terraço para se ver. Mas dava para se ver por quê? Primeiro porque o rei estava lá no terraço, não era o lugar dele estar. Segundo,
Era uma hora em que o rei, não tendo o que fazer, estava no terraço. Se ele estivesse julgando o povo, porque vejam bem, ele não foi para a guerra, mas o rei não só ia para a guerra, ele tinha que julgar o povo também. Cuidar dos assuntos de governo. Então a Batseba, ela foi tomar banho num horário que ela nunca iria imaginar que alguém do terraço do palácio poderia vê-la. Ela não estava tomando banho na rua. Ela estava tomando banho num lugar que era reservado a tomar banho. Ela não estava se expondo, se mostrando, se insinuando para o rei. Foi o rei que foi olhar. Olhou e se admirou com o que viu. Aqui nós temos, irmãos, as coisas que o mundo oferece. O apóstolo João, na sua carta, a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 5, 16 e 17 de 1 de João. Aqui nós vemos isto mais uma vez. Toda vez que o pecado está envolvido, irmãos, o diabo, ele coloca essas três coisas que existem no mundo à disposição daquele que sai da direção de Deus e entra numa situação de risco, como era o caso de Davi. Davi, ele, primeiro, se deixou levar pela concupiscência da carne. Estava sem fazer nada, preguiçoso, no ócio. Não estava subjugando a sua carne. Estava fazendo o que queria, não o que devia fazer. Segundo, a soberba da vida. Era tempo dos reis irem à guerra. Ele não foi, ele quis ser servido em vez de servir. Se sentiu o rei, fez prevalecer o eu. É a soberba da vida. E agora, ao olhar aquela mulher se banhando, fitou os seus olhos nela. Aí vem a concupiscência dos olhos. Então veja bem, ele tinha a concupiscência da carne, que o levou ao ócio. A soberba da vida, que o impediu de ir à guerra. E agora a concupiscência dos olhos. Ele via uma mulher formosa se banhando. Ele viu a nudez da mulher alheia. E os olhos nós temos que tomar muito cuidado com eles. O próprio Senhor Jesus nos fala sobre isso. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, no capítulo 5, ele fala a respeito disso. Versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, vocês vejam bem que Jesus fala a respeito do problema do olho, que leva ao adultério.
é a concupiscência dos olhos. É ter controle sobre os olhos. E Jesus diz que quem não tem controle sobre os seus olhos se torna tenebroso. Olha lá em Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Davi não teve este cuidado. Ele estava numa situação de risco. Irmãos, quando nós perdemos a direção de Deus, quando nós não consultamos a Deus, nós ficamos à mercê do diabo. O apóstolo Pedro, ele diz com todas as letras, ele diz assim: sede sóbrios, 5 e 8 de 1 de Pedro. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como diz o povo por aí, se der bobeira, o diabo abocanha. E foi o que aconteceu com Davi. Davi se colocou à disposição. E o diabo já usou as ferramentas do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. E Davi, então, passou a admirar e a cobiçar aquela mulher. Biblicamente, conforme o próprio Jesus ensina, ele já tinha adulterado com ela. Podemos até dizer que não tinha adulterado. Não, já tinha adulterado mesmo, porque mesmo não sabendo que Batseba era casada, não era mulher dele, e ele já era casado, e olha que casado com muita gente. Aquilo tomou o coração de Davi. Ele não simplesmente olhou e desviou o olhar, não. Ele olhou e desejou. E se aprofundou no pecado. O pecado, irmãos, ele ocorre quando há 3 circunstâncias: querer, saber e fazer. Davi, ele não só sentiu, mas ele consentiu. Ele desejou aquela mulher, ele quis aquela mulher. Aí ele procurou saber quem era aquela mulher. Olha o que está escrito. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Perguntou por ela e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? Urias, o Eteu, era um dos valentes de Davi. Era um daqueles que estavam com Davi desde o tempo da caverna de Adulão. Um dos seus principais soldados. Né? Quando a Bíblia ele menciona os valentes de Davi, lá no primeiro livro das Crônicas, nós temos ali a relação dos valentes de Davi. No primeiro livro das Crônicas, nós vamos encontrar Urias, o Eteu. Está lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 11. Você tem a relação ali dos valentes de Davi. E no versículo 41, você tem Urias, o Eteu. Era um dos valentes de Davi. Era um dos homens da guarda pessoal de Davi. E o
que fez Davi quando soube que aquela mulher era casada? E casada com um dos seus principais soldados. Ele estava apaixonado, desejoso. Ele não só desejou, ele não só soube, como ele praticou o adultério. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Davi adulterou. Manteve relações sexuais com uma mulher que não era a sua mulher, sendo ele casado. Isso que é adultério. É quando alguém mantém relações sexuais com uma mulher que não é a sua e sendo ele casado. Isto é adultério. Davi chamou Batseba. Batseba aceitou dormir com ele, que a Bíblia não diz que ela foi forçada, ela foi levada até ele. E ela também pecou, porque ela também adulterou. E ela acabou engravidando de Davi. O que se presume que não foi apenas uma vez que eles dormiram juntos. Mas, quando Davi soube que ela estava grávida, aí ele viu que a coisa ia ficar séria. Ele havia engravidado a mulher de um dos seus valentes que estava na guerra. Eis o problema. Ele estava na guerra. Davi não foi, mas seus soldados foram. E em razão disto, Davi então criou um estratagema para poder esconder o seu pecado. E aqui, irmãos, vem uma coisa que o nosso comentarista até falou, e é verdade, né? E que se encontra num salmo, que diz que um abismo chama outro abismo. Quando nós estamos nos enveredando pelo caminho do pecado, o caminho do pecado é o caminho do inferno, é o caminho da perda da salvação. E este caminho vai nos fazendo cair cada vez mais na vida espiritual. A vida espiritual, ela não é estática, ela é dinâmica. Ou você sobe, ou você desce. Você não pode ficar parado ou estacionado na vida espiritual. Ou você sobe, ou você desce. Né? O apóstolo Pedro, ele nos ensina isso. Lá na primeira carta de Pedro, aliás, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, ele diz assim, no versículo 5: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais
tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que está dizendo aqui o apóstolo Pedro? Nós entramos na graça pela fé. É o que está escrito lá em Romanos 5:2. Mas eu tenho que acrescentar à fé todas essas virtudes. A virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, o amor divino, que é a caridade. E isso tem que existir em nós e ser aumentado. Ou seja, eu sempre tenho que crescer espiritualmente. Porque se não tiver o aumento, ou eu não tiver esse crescimento, eu serei cego, ocioso e estéril no conhecimento de Jesus, e vou esquecer até da minha salvação. Vou perder até a minha salvação. Por isso eu tenho que procurar ser cada vez mais firme, para que eu não tropece. E só assim é que eu entro no reino de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Não existe vida estacionária. Ou eu cresço, ou eu perco a salvação. Ou eu vou decrescendo até perder a salvação. Até cair. E o caminho da queda também não tem parada. É o que diz o salmista, né? O Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Estou grávida. Davi, então, engendrou um plano para esconder o pecado. E, ao tentar esconder o pecado, ele praticou outros pecados. O que ele fez? Eu preciso arrumar um jeito das pessoas acharem que o filho não é meu, é de Urias. Como é que eu vou fazer isso? Trazendo Urias para ele dormir com a mulher. Se Urias for dormir com a mulher, ela vai aparecer grávida, é do Urias. Estou livre. Irmãos, esconder pecado é uma tolice. O teólogo e grande professor, o pastor José Matias Acácio, com quem nós tivemos o prazer de pertencer juntamente com ele ao corpo docente da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, ele dizia que não existe coisa mais tola do que esconder pecado. Sabe por quê? Porque pecado é um assunto entre nós e Deus. E Deus já viu o pecado. Deus já viu. Deus é onisciente, onipresente. Você procura esconder o pecado de todos os outros, mas o pecado é um assunto seu com Deus. Os outros não têm nada a ver com isso. Há repercussão para os outros? Sim, mas o seu problema de pecado é com Deus. E se você não resolver o seu pecado com Deus, você vai para o lago de fogo e enxofre. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas Davi estava preocupado com os outros. Davi estava preocupado com os outros. Queria esconder a situação. E mandou que Joabe dispensasse Urias. E mandasse Urias para Jerusalém. E Urias veio, se apresentou diante de Davi. E Davi perguntou como ia a guerra, como estava o povo. Urias deu o relatório para ele. E ele disse, pode ir para sua casa, vai descansar. Que falsidade. Só que Urias, irmãos, era um homem responsável. Ele sabia que era o tempo de guerra. E como soldado, ele não podia ir desfrutar da mulher enquanto seus companheiros estavam arriscando a vida. E olha que Urias nem era israelita de nascimento, ele era heteu. Mas ele era do exército de Israel. Ele era valente de Davi. Ele era um homem responsável. E ele dormiu no palácio, junto com os outros servos. E não foi para sua casa. Davi, no outro dia, deve ter acordado tranquilo. Agora Urias já foi para casa, resolveu o problema.
Aí ele soube que Urias não foi para a sua casa. Davi chamou e pergunta: por que você desobedeceu? Por quê? Por quê? Porque enquanto o povo está lutando, eu vou ficar aqui em prazeres sexuais com a minha mulher? De maneira nenhuma. Davi, então, convida Urias e o embebeda, para ver se embriagado ele desce para a sua casa. E mesmo embriagado, vejam bem, irmãos, como o pecado tinha dominado a vida de Davi. Como Davi não tinha a mínima demonstração de arrependimento. Como a sua consciência estava cauterizada. A única coisa que ele queria era que Urias fosse à sua casa. Para que ele tivesse a desculpa de dizer que o filho não era dele, mas do marido. Mas Urias, mesmo bêbado, ele não foi para a sua casa. Há alguns que entendem que Urias foi muito radical e que a família está à frente dos deveres militares. Ele havia sido legitimamente dispensado da batalha pelo comandante, por ordem do rei, e deveria dar uma certa assistência à sua mulher. Ele descuidou neste ponto. E talvez por este ato de Urias demonstrasse que ele não dava muito valor à mulher, criou uma carência afetiva que Davi se aproveitou para adulterar com Batseba. Há sentido nisto. E nós não podemos nos esquecer que a família vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, nós devemos servir a Deus, depois a família. Há realmente muitos maridos que têm problemas conjugais porque se dedicam muito ao serviço e desprezam as suas mulheres. E isto gera uma carência afetiva que pode ser utilizada pelo diabo para o desfazimento dos lares. Pode dar ocasião ao adultério. Esta é uma realidade. Mas a verdade é que Urias, ele tinha uma disposição, uma determinação para servir ao rei e para ser leal aos seus colegas. Como Urias não foi mesmo dormir, Davi resolveu matá-lo. Olha que coisa horrível, que coisa detestável. Um homem fiel, um dos valentes de Davi, um soldado exemplar. Davi manda uma carta para Joabe nas mãos do próprio Urias. Urias era tão fiel que não abriu o que tinha na carta. E Davi manda que Joabe deixasse Urias morrer. Que fosse fazer um ataque e que na hora do ataque eles deixassem Urias à mercê para que fosse morto pela espada dos filhos de Amon. E Joabe cumpriu a ordem de Davi. Joabe, que tinha já um caráter duvidoso, né? Que havia matado Abner de forma assim grotesca, a traição. Mas Joabe agora tinha uma carta na manga. Ao cumprir esta ordem absurda de Davi, Joabe ficou com um trunfo. Davi perdeu a autoridade sobre Joabe. Nunca pôde mexer com Joabe. Porque Joabe tinha feito para ele o serviço sujo. Irmãos, o pecado ele vai criando
problemas. Joabe, que tinha de dar conta do sangue que havia derramado de Abner, agora ganhava um salvo-conduto por causa do pecado de Davi. Joabe leva o povo a uma derrota, a uma ação militar desastrosa. Tanto que quando dão a notícia a Davi, Davi fica nervoso. Por que fez isso aí? Não sabia que essa manobra era ruim? Mas aí Joabe já sabia da história, disse para o soldado, quando o rei ficar bravo por causa dessa manobra, diz que nesta manobra morreu Urias, o heteu. E Davi ficou caladinho. Gente morreu, não só Urias, o heteu, o país se prejudicou porque deixou de vencer a batalha, porque foi arquitetado para perder, para matar o Urias. E quando Davi soube que Urias havia morrido, correu e logo casou com a Batseba. Parece que tudo estava resolvido. Batseba ficou viúva, ele casou com ela, nasceu a criança, tudo acobertado. O adultério e o homicídio. Tudo certo. Mas o texto bíblico diz: e passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ninguém sabia disso. O próprio Joabe só sabia que Urias tinha sido morto por ordem de Davi. Quando ele fica sabendo que Davi casou com a mulher de Urias, ele pode ter desconfiado alguma coisa. Mas ele não sabia do adultério que havia ocorrido, já havia ocorrido. Ele podia ter muito bem imaginado que Davi gostou da mulher e quis se livrar do marido para casar com ela, o que já seria um pecado. Mas ele não sabia que ela já tinha adulterado antes com ele. Estava tudo certo. Tudo em paz. Mas a Bíblia diz que Deus viu tudo. Deus viu tudo. Que coisa triste. Que coisa terrível. Era o homem segundo o coração de Deus, mas que se deixou levar, porque deixou a direção de Deus, porque não consultou a Deus, porque estava no lugar errado, na hora errada, no tempo errado, e se deixou laçar pelo inimigo. Um adultério, um homicídio. Parece que tudo estava bem, mas Deus havia tudo e não havia gostado de nada disso. E tomaria as devidas providências. É o que nós vamos ver na próxima aula. Amém.